com Neida Nóbrega Ribas para falarmos sobre o trabalho do Observatório Social nos últimos anos em Ponta Grossa. O Ney é coordenador, além de ser coordenador em Ponta Grossa, é presidente do Observatório Social do Brasil também. Olá, Ney. Então, em 2015, quais os principais trabalhos de monitoramento realizados pelo Observatório? O Observatório Social focou, como tem um planejamento estratégico, no acompanhamento dos certames e, especificamente em 2015, nós iniciamos uma etapa nova, que é o acompanhamento das entregas dos produtos, os serviços que a Prefeitura Municipal realiza. E isso trouxe muito bons resultados, porque nós já havíamos iniciado um trabalho de monitoramento dos almoxarifados. Então, essa terceira etapa na questão da realização das compras pela Prefeitura, ela é fundamental para que nós possamos aferir a qualidade, a especificação dos produtos adquiridos, especialmente a entrega, a quantidade dos produtos que são entregues. E de 2006, o senhor já tem algum dado que a gente possa... 2016? Ainda não, porque nós fechamos o quadrimestre agora, né? Ainda temos alguns tópicos a contabilizar, mas o resultado que a gente diz é o seguinte: muito daquilo que nós tínhamos como evidências ou divergências nos processos de licitação dos editais inicialmente, hoje já estão sendo corrigidos. Já houve um avanço no sentido de que os erros já não são mais os mesmos. Mas ainda há muito para se trabalhar, porque a máquina pública ela tem muitas frentes e a estrutura do Observatório Social ainda não é a mais desejada, né? Nós não temos uma equipe como a Prefeitura, né? Então, mas em 2016 a gente está estruturando grupos de trabalho. Nós conseguimos contratar uma pessoa para ser a coordenadora de todos os estagiários e também coordenar a constituição dos grupos de trabalho que vão desenvolver ações específicas, justamente nessa linha de que nós vamos continuar fazendo o que nós já fazíamos, que é a análise dos editais, análise técnica e tudo mais, mas numa segunda fase, numa terceira fase, precisamos manter o acompanhamento de todos os certames que estão ocorrendo, o monitoramento da produção legislativa e o acompanhamento agora, então, das entregas. Paralelamente a esse trabalho na área de licitações, nós também temos outros programas, como a educação fiscal e tudo mais. Para isso, é necessário que se tenha uma estrutura para organizar os trabalhos. E como é que nós organizamos? Para cada ação que o Observatório vai desenvolver, nós delegamos uma equipe de 3 a 5 pessoas para que vão fazer esse serviço no dia a dia e periodicamente apresentar seus relatórios. Vou dar um exemplo prático para a gente ser didático aqui. A Ana Paula, que é hoje a nossa coordenadora, junto com 13 acadêmicas voluntárias, né, fizeram um trabalho de levantamento e diagnóstico nos CRAS de Ponta Grossa. Então elas visitaram os 10 CRAS, fizeram um diagnóstico, apontaram as melhorias que eram necessárias a fazer. Okay? É uma equipe de 3 a 5 pessoas. Nesse caso foram 4 pessoas. Esse trabalho rendeu muitos bons frutos. E é isso que a gente faz com cada ação. Acompanhando a merenda escolar, por exemplo, acompanhando todos os outros programas que a Prefeitura tem, desde a Prolar até as autarquias que o município tem. E quanto ao portal de transparência da cidade, qual seria a sua avaliação? O Observatório Social está aguardando que o prefeito cumpra o termo de ajuste de conduta que ele celebrou com o Ministério Público. Explicar o que é isso. Todas as prefeituras e todas as câmaras municipais do Paraná tiveram uma auditoria por meio do Ministério Público do Paraná, que apontou, através de uma certidão, todas as divergências para que os municípios se adequassem à lei da transparência. Tá, ok? No caso de Ponta Grossa, especificamente, então, essa certidão trouxe uma série de providências que estavam a cargo da Prefeitura.
o Ministério Público celebrou um termo de ajuste de conduta, concedeu 10 meses de prazo para que isso fosse concluído, que fosse adequado. Esse prazo está se encerrando no próximo mês. Após isso, o Observatório Social vai monitorar a alimentação dos dados no portal de transparência que foram estabelecidos e que estão estabelecidos na Lei de Acesso à Informação. A nossa avaliação, nesse momento, não sugere nenhum juízo de valor, mas nós, pelo que nós temos, porque nós também temos uma aplicação de um checklist para verificar se todos os requisitos que a lei exige estão sendo cumpridos. E pela nossa avaliação, até ao contrário do que muita gente achou muito bom, né, porque o Ministério Público Federal acaba de lançar o resultado de uma pesquisa que foi feita, né, dos portais de transparência no Brasil. E a minha opinião pessoal agora, é o presidente do observatório, é que os resultados que nós temos são medíocres. São medíocres no sentido de que nós temos dois viés para avaliar um portal de transparência. A transparência ativa e a transparência passiva. O trabalho que o Ministério Público Federal fez, aplicou uma metodologia onde ele apenas verifica. Por exemplo, a Prefeitura publica os editais no portal de transparência? Publica. Então, para o Ministério Público Federal, isso estava ok. Mas o que nós precisamos no portal de transparência não é apenas o texto do edital. Nós precisamos que o processo que instruiu aquele edital, aquela compra, esteja lá para que o cidadão possa verificar se a compra que está sendo feita realmente está justificada, né? E se aquilo que está se propondo a ser comprado atende à necessidade do ponto de vista técnico, do ponto de vista econômico e da eficiência, se vai contribuir para a eficiência e se vai melhorar os serviços que serão prestados para a sociedade. Então, voltando ao ponto que você me fez a pergunta, qual é a avaliação? Nós ainda não avaliamos porque nós estamos dando um tempo para que o prefeito possa tomar todas as providências a seu critério. A partir daí, o Observatório Social vai ter uma equipe que vai fazer esse monitoramento e vai fazer avaliação constante para a gente não deixar que as coisas passem de qualquer maneira. Ainda nessa questão do monitoramento, uma das funções da Câmara dos Vereadores é fiscalizar o Poder Executivo. O senhor acha que essa fiscalização ocorre na cidade ou tem uma deficiência? Absolutamente. Eu vou usar uma expressão, uma força de expressão. É um descalabro. Nós pagamos muito caro por isso. Nos últimos anos, e especialmente nessa legislatura, o município de Ponta Grossa mais do que dobrou as despesas com o pessoal da Câmara Municipal. E nós não temos a eficiência na mesma proporção. Mais do que isso, o monitoramento que o Observatório Social faz do trabalho da Câmara Municipal nos dá números que demonstram claramente que os dois papéis fundamentais que são obrigação dos vereadores não estão sendo cumpridos. O primeiro deles é fiscalizar o executivo. E o que nós vemos na nossa Câmara de Vereadores é que existem até argumentos, mas nós fizemos CPI. Só existiu a CPI porque o Legislativo não fiscalizou. Se o Legislativo tivesse fiscalizado o Executivo, não haveria CPI, não precisaria CPI. Então, esse é um ponto. O segundo ponto, que é o trabalho da Câmara de Vereadores, é produzir projetos para melhorar as nossas políticas públicas. E nesse quesito, nós também estamos muito carentes. Então, são questões de opinião pessoal, mas estão calcadas nos números que estão apresentados sem juízo de valor pelo trabalho do Observatório Social. Agora, entrando na questão dos voluntariados ao Observatório, como se dá a associação ao projeto? Muito bom, muito obrigado por você fazer essa pergunta, porque qualquer cidadão tem o dever de ajudar a cuidar da sua cidade. Desde
a manutenção das calçadas, a acessibilidade do município, o cuidado com os equipamentos públicos e, especificamente, a consciência cidadã de que nós somos os donos dessa empresa chamada município. E não adianta reclamarmos dos atores políticos, dos entes públicos, se nós não fazemos a nossa parte. Nesse particular, o Observatório Social justamente tem essa vocação de acolher todas as pessoas de todos os segmentos da sociedade que não têm um vínculo político partidário, que não têm militância política, para ajudar a cuidar. Desde a dona de casa, as crianças na escola, o aposentado, o estudante, o acadêmico, qualquer cidadão pode contribuir nesse processo. A metodologia da rede dos observatórios sociais, ela é tão flexível e ela é tão ampla que se você tiver 1 hora só no mês para contribuir, nós teremos uma atividade que você poderá nos ajudar a cuidar disso. Eu vou contar para você rapidinho um exemplo para que a gente possa difundir isso. Na cidade de Niterói, de Teresópolis, no Rio de Janeiro, um grupo de meninos orientados por um acadêmico, né, de 11 a 16 anos, decidiu fazer 1 vez por mês uma maratona na cidade. E o que eles fazem? Como é que eles trabalham? Eles elaboraram um checklist, eles elaboraram uma série de quesitos para melhorar uma avenida da cidade. O que eles fazem então? Eles saem dos 2 lados da rua com máquinas fotográficas, com uma prancheta e vão anotando quantos buracos tem na rua, na via, quantos buracos tem na calçada, fotografam, dão o endereço, as placas de sinalização, a acessibilidade que está lá, quantas lâmpadas estão queimadas, identificam os veículos que estão estacionados em local proibido, se as faixas estão pintadas, enfim, eles fazem um levantamento todo daquele trecho. Voltam para o observatório, tabelam isto e, via ofício, apresentam para cada departamento da prefeitura para que a prefeitura corrija aquilo. O resultado é fantástico. Mas a inserção social, a inclusão social que nós temos disso, torna esses jovens, esses adolescentes, protagonistas da história da sua cidade. Então eu só trouxe isso porque dessa ideia desses jovens lá de Teresópolis, ela está se espalhando no Brasil também. Agora, recentemente, uma galera aqui de Ourinhos, que é um observatório bem recente, foi oficialmente constituído esse ano, começou a trabalhar em março. O pessoal criou lá, por exemplo, algumas coisas bem legais. Eu vou falar só de uma. Eles criaram a multa moral. O que é a multa moral? Nada mais é do que um bloquinho, como se fosse um bloquinho de Star, onde diz lá, exigimos atitude. Né? Então, cada pessoa que é identificada transgredindo alguma coisa no trânsito, essa pessoa é notificada, recebe uma multa moral. Quer seja porque estacionou o carro em local proibido, na vaga do deficiente, na vaga do idoso, por qualquer razão. E é uma coisa bacana, onde tem um bom humor, com um bom humor eles estão ajudando a educar aqueles que são transgressores. Então, no Observatório Social, como que o cidadão pode contribuir? Se voluntariando. A nossa coordenação, ela identifica, através da aplicação de um questionário, qual é a área de interesse que aquela pessoa tem. E com base nisso, identifica também a especialização que a pessoa tem. Se é uma dona de casa, ela pode também nos ajudar. Aí fazer uma pesquisa de preço no mercado, a acompanhar a aplicação da merenda escolar, fazer pesquisa, por exemplo, nos postos de saúde, quanto tempo está demorando cada consulta, verificar se as pessoas que têm que estar trabalhando lá estão cumprindo o seu horário e tudo mais. Quando é uma pessoa que tem uma qualificação técnica maior, nós vamos ter N outras atividades para executar. Importante dizer que não tem nenhum tipo de implicação, e tampouco de exposição, porque os voluntários, eles exercem uma atividade anônima. Eles não vão ter que assinar nenhum documento perante
os entes públicos. Por isso o observatório tem uma representação, ele representa toda a comunidade. Então, quando o prefeito vai receber o ofício lá, ele recebe a assinatura do observatório, do presidente do observatório e do vice-presidente. Não vai expor as pessoas. As pessoas que estão trabalhando, elas querem ter a certeza que não vão ser rechaçadas. E para ser voluntário, você entra no site do Observatório Social ou nos procura na sede, manifesta a tua intenção. A gente primeiro preenche uma fichinha bem simples, com o nome, o endereço, o telefone, para ver a disponibilidade. Então é simples assim, não tem nenhuma complicação. Mas aqui eu quero conclamar especialmente os acadêmicos. Eu digo que o trabalho nos observatórios sociais é um novo nicho de mercado, porque o setor público brasileiro, ele não sairá do caos que se encontra se nós não tivermos pessoas para executar isso. E os acadêmicos que se dispuserem a cumprir seu estágio no observatório, seja ele obrigatório ou não, eles estão tendo uma oportunidade de escolher uma área na qual eles poderão se especializar para serem consultores amanhã. Eu lembro sempre que os primeiros acadêmicos do Observatório Social hoje são consultores que têm agenda lotada, porque eles perceberam esse viés, esse novo viés. Então, os acadêmicos são muito bem-vindos, há muito que se fazer. Aliás, é a juventude que vai transformar esse país. Então, mãos à obra, minha gente, porque o Brasil está precisando, Ponta Grossa está precisando e os Campos Gerais também. E na questão dos fatores externos que podem dificultar o trabalho do observatório, quais você elencaria como mais importantes? Olha, muito obrigado de novo. Há muita gente que cobra o trabalho do Observatório Social como se o Observatório Social tivesse que resolver todos os problemas da comunidade. Eu lembro que o Observatório Social não recebe recursos públicos. Ele é mantido com recursos da comunidade. E o interessante dizer é que justamente os que cobram são os que menos contribuem financeiramente para que o observatório possa ter uma estrutura mínima para atuar. Então, o observatório, a maior parte do trabalho do observatório é feito por voluntários, mas nós temos que ter uma equipe operacional. Nós precisamos ter recursos para pagar uma bolsa digna para os acadêmicos que vão se dedicar para isso. E nesse particular, Ponta Grossa nos deve muito, não participa. As desculpas são as mais variadas. Nós perdemos para cidades como Palmeira, nós perdemos para cidades como Castro, só para não falar de outras mais distantes. Eu não sei o que há aqui. Então, é uma crise realmente. Ainda bem que nós ainda temos algumas instituições que nos apoiam e que permitiram que até hoje a gente chegasse até aqui. Mas há muita gente que tem recursos, há muitas instituições que podem contribuir, mas por alguma razão ainda não se conscientizaram dessa necessidade. Encerramos agora mais uma entrevista pelo portal. Ney, muito obrigada pela sua participação e até a próxima. Eu quero agradecer então essa oportunidade e dizer que o Brasil está vivendo um momento muito especial. É o momento de nós construirmos um pacto por esse país. E esta é uma oportunidade que nós temos muito importante. Se cada entidade, se cada organização abraçar uma causa, abraçar um projeto, em muito pouco tempo nós vamos ter a transformação do país que nós queremos. Porque se não for pela educação e pela formação da consciência crítica da nossa sociedade, transformando a indignação em atitude, nós vamos continuar colhendo os frutos que nós temos aí. Muito obrigado.